Relações entre os seres vivos em um ecossistema. Bom dia, galera! Então, hoje, 10 de novembro, são 10h50 da manhã, e eu montei o canal de Biologia com a professora Beth, que foi uma experiência bem bacana. Aliás, o canal já existia, só é a primeira videoaula que eu estou montando, um biovídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu pensei em não fazer os assuntos de uma forma geral, né? Quem está estudando para o Enem, ensino médio, quer relembrar os conceitos, o princípio, né? Dentro da área de ciências e biologia. Então, eu vou estar sempre direcionando, mas nada impede que outros acessem para poder também relembrar esses conteúdos, porque ciência é algo bem interessante, não é uma coisa assim exata, vai ser sempre a mesma coisa, né? Não, ela vai mudando, modificando de acordo com as novas descobertas, né? Novas descobertas, novas teorias, né? E monografias, artigos, blá blá blá. Antes de iniciar a falar sobre essas interações, vamos entender o conceito de população, ok? Veja o vídeo a seguir que eu montei para vocês de um grupo de cupins que estavam atravessando a estrada na Serra de Sepetiba, aqui em São Pedro da Aldeia. Acompanhe o conceito de população. Em ecologia, população quer dizer um grupo de seres vivos da mesma espécie que convive em uma determinada área, em um determinado local, né, no ecossistema. Nesse caso, nós temos um grupo de cupins, que é um grupo social com características especiais pelo seu padrão de organização. Eles trabalham em comum pelo bem do grupo, dessa sociedade. Bom, e aí o que acontece? Eu vou tratar de um assunto em ecologia que eu gosto muito, o pessoal sabe que eu adoro ecologia, eu gosto tanto, eu tenho uma paixão por a área biomedicina e ecologia, tá? E hoje nós vamos iniciar essas videoaulas por ecologia. Claro que eu já estou com várias ideias, não vou gravar só dentro de casa, eu não tenho estúdio, podem reparar que aqui é a minha cozinha, né? Aqui não está aparecendo, mas é a porta do quarto. Eu tentei isolar ao máximo a minha sala, tá? Para poder evitar ruídos. De vez em quando vocês vão escutar o Tiquinho chorando, né? Que essa Fia que já estava aqui atrapalhando, eu tive que prender ela um pouquinho no quarto, que é minha gatinha. Então, barulho de um caminhão, um gás, vocês vão ouvir, mas não reparem, ok? Vamos iniciar a brincadeira. Bom, um assunto que eu separei, que assim, é um assunto que se repete ao longo dos anos, sim, só que ele vai aumentando o grau de complexidade, né? Ele vai aprofundando cada vez mais. E um assunto que eu separei para poder começar, pelo que eu tenho dado no sexto ano, ele é um conceito voltado através do ecólogo Robert Hicklitz, acho que é isso que fala, Hicklitz. E aí, são assuntos de relações ecológicas. Às vezes vocês estão lá trilhando, né? Estão passeando com a mamãe, papai, com os amigos, estão fazendo uma caminhada ecológica. E aí vocês olham, ah, que bonitinho, um beija-flor no tronco. Ah, que bonitinho, um besourinho aqui numa bromélia. E vocês nem imaginam que aquilo ali ele tem um conceito, ele tem, né, o estudo em cima daquilo. Como todos sabem, eu sou apaixonada por Darwin. Darwin foi um dos grandes observadores da área de ciências, né? Depois eu vou falar sobre ele também. Sou apaixonada por ele. E aí, esse assunto, relações ecológicas. Vocês sabiam que esses seres vivos ali, onde vocês estão trilhando, caminhando, na cidade, eles vivem relações ecológicas, interações entre eles. Nós temos interações com outros seres vivos, certo? Nós somos um ecossistema também, se for parar para analisar, de bactérias, fungos, né? E outros que eu vou mostrar. Bom, vamos iniciar. Então, relação ecológica é a relação, é essa interação entre os seres vivos, né? No meio em que vive, seja cidade, seja floresta, seja um laguinho, áreas onde tenham seres vivos. E olha que o planeta está recheado. O planeta é um grande ser vivo, né? Bom, então, através desses conceitos do Robert, nome bonito, hein? Sobrenome até de minha família, parte de mãe. Ele fala o seguinte, eu vou iniciar por colônia e sociedade. Vamos falar agora sobre colônia. Bem, para falar bem sobre colônia, vocês entenderem esse conceito dentro de interações entre os seres vivos, eu vou mostrar para vocês um exemplo de colônia. Alguns, né?
de um mesmo grupo. Bom, aqui minha mãe foi passear lá em Marataízes, né? E ela trouxe, um tempo atrás, para mim, esses corais. Nossa, que lindo! Mas isso é o que, professor? Isso aqui são plantas? Não, isso aqui são vários animais, no caso aqui são vários seres de mesma espécie que vivem juntos, tá? Em prol do bem comum. Então eles juntos, tá vendo aqui tem uma forma de um esqueletozinho que eles aglomeram aqui, juntos eles formam essa colônia de seres de mesma espécie que trabalham juntos aqui, tá? E que juntos parecem um animal maior, né? Tem aquela história juntos venceremos? Então, eles juntos eles conseguem adquirir seus alimentos, viver melhor ali, ter uma defensiva melhor, porque eles juntos ficam parecendo um único animal. Olha que bacana isso daqui, vou aproximar para vocês. Que coral lindo! Então, esse tipo de colônia, né, ele quer dizer que colônia é um grupo de espécies, de mesma espécie, que vivem juntos, tá? Formando um mesmo, podemos dizer, corpo, né? Que dá a sensação de um animal maior para se defender ou para poder obter mais alimento, ter um sucesso maior na sua sobrevivência em um meio. No caso aqui, o meio dessa colônia é um mar, tá? Minha mãe pegou na praia, ela não retirou, isso aqui estava na areia, né? Estavam já mortos e ela trouxe para eu poder mostrar, ok? Vamos para o próximo. Sociedade. Bom, sociedade é parecido com colônia. Pode ver que eu coloquei aqui colônia versus sociedade. Só que aqui é um grupo de seres de mesma espécie, ok? Vivendo juntos, unidos fisiologicamente, né? Para poder sobreviver. A sociedade é algo incrível no reino animal. Por quê? A sociedade, eu vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, a abelha. A abelha, ela tem uma sociedade, vive em sociedade, onde tem a abelha rainha, tem as operárias, né? Tem os zangões, e ela trabalha junto, pelo bem da colmeia, né? Aqui nós temos uma abelhinha, ela vive em sociedade. Pô, professor, mas e aí a diferença? Tá, colônia é um grupo de seres vivos de mesma espécie, morando juntos fisiologicamente mesmo, tá? Formando um único corpo. Mas sociedade são seres de mesma espécie, como as abelhas, que vivem juntos, e pelo bem da colmeia, mas não são unidas fisiologicamente. Cada uma é independente da outra. Se uma morrer, as outras não morrem. Se a rainha morrer, elas preparam outra rainha. Então, elas trabalham junto pelo bem delas, né? Uma sociedade muito usada nos livros é a da formiga. A formiga, ela trabalha, você olha o formigueiro e você não imagina o tamanho daquele formigueiro por baixo da terra, né? Então ali vocês podem ver a operária, vocês podem ver aquelas que são os soldados, né? Vocês podem ver a rainha coitada, ela leva a fama de rainha, mas ela não manda em nada. Ela só é rainha porque ela reproduz. Então, quando tem a época de verão, que o pessoal fala, tá tendo um monte de voo de formiga à noite, né? Que elas têm a asa na época de reprodução, tanto macho como fêmea. E aí você, tá um monte de formiga, não sei o que, fecha a porta e tal, todo mundo fecha, e vai vir chuva. E realmente, às vezes, vem chuva. Por quê? Elas reproduzem já em época de chuva, porque o chão fica fofo após a chuva. Então, após ela voar, encontra macho com fêmea, eles namoram, né? Fazem o acasalamento, a fêmea, ela vai fazer um buraco no chão, fofo, numa área segura, e ali ela começa a ter os ovinhos dela, as larvinhas e tal, e aí o formigueiro começa a se formar ali em torno dela, tá? E ela vai se reproduzindo. Normalmente são machos e fêmeas virgens, né? E aí a virgem vira a rainha, tá? E cresce ali a sociedade. E aí alguns têm o seu papel de cortar, o seu papel de carregar, o seu papel de montar, as operárias que montam o formigueiro, e tem as operárias que limpam o formigueiro, elas são limpas. Elas retiram os dejetos, sujeira, né, as fezes,
O que tiver ali que possa contaminar o formigueiro, elas vão retirar. Tem as outras operárias que cuidam do berçário, né, da alimentação e alimentam os bebês, as larvinhas, né? Então eles vão alimentar. E aí nós temos uma visão de uma sociedade. Dê uma olhadinha nesse vídeo, ok? Aguardo vocês aqui. Já volto. Vocês repararam que elas andam sempre em fileirinha? Pois é, elas deixam marcas, né, que a gente não vê e não sente, através dos seus feromônios, que usam tanto para acasalamento como para reconhecer uma a outra. São substâncias químicas. E aí vocês reparem que elas têm anteninhas. Essas anteninhas fazem um papel importante, para captar, sabe, a parte do odor, né? O odor químico. Então ela vai ter aquela sensibilidade de captar os odores químicos do ambiente e interpretar. Epa, temos formigas aqui, ou temos inimigos, vamos se juntar. Galera, tem comidinha aqui, vamos? Então é mais ou menos isso, tá? Através das antenas elas têm essas sensações químicas dos odores, né? Elas têm uma percepção química. Bom, agora vamos passar. Ah, tá. E aí eu falei, esqueci de dizer. Ali elas deixam, né, o feromônio para que uma siga a outra. Por isso tem aquela fileirinha. Ai, já ia esquecendo. Mas vamos lá. Quem assiste minhas aulas ao vivo sabe que eu sou meio maluquinha. Às vezes eu tô falando um assunto e acaba entrando em outro, mas eu retorno. Bom, vamos lá. O ecólogo Robert, ele fala em duas situações também. Para alguns autores e livros, como no primeiro ano do ensino médio que eu dou aula, eles não usam esses termos. Eles usam termos de harmônica, relações harmônicas e desarmônicas, ok? Mas isso eu vou deixar a aula para explicar melhor na aula do primeiro ano do ensino médio, tá, ok? Bom, vamos aqui para o nosso 6º ano. Esse autor, ele fala de duas situações, que nós temos relações, além da colônia e sociedade, antagônicas e mutualistas. O que seriam antagônicas? Bom, antagônicas, ele diz que são relações entre seres vivos de espécies diferentes em que um se beneficia e o outro sai no prejuízo. Ou sai no prejuízo perdendo energia ou morre, até podendo chegar a perder energia e morrer, né? Bom, um caso de antagônica, desta relação em que um se dá bem, tem um vencedor e tem um perdedor, nós temos aqui a predação. A predação, quando a gente fala em predatismo, em predar, nós estamos falando de caça e caçador. Ou seria caçador e caça. Coitado. Vou mostrar um exemplo fácil de entender de caça e caçador. Bom, de presa e predador. Olha que lindo. Uma cobrinha. Essa aqui é uma cobrinha d'água, tá? Não é peçonhenta, ou seja, não tem veneno, mas se te picar, tem um problema de ter bactérias nos seus dentinhos, tá? Nos seus dentinhos, e aí isso pode causar uma infecção. Mas vamos lá. Ela se alimenta de quê? De plantinhas? No momento em que um ser vivo se alimenta de outro ser vivo, podendo causar prejuízo a ele, como nesse caso a morte, ela é um predador, é um caçador. Uma caçadora por excelência, né? Então ali no caso da cobrinha, ela vai se alimentar de pequenas rãs, peixes, né? E as outras peçonhentas que precisam de mais energia,
elas vão se alimentar de ratos, camundongos, né, outras cobrinhas, outros animais maiores, passarinhos, inclusive. Temos o caso também do leão que caça. Bom, aí eu estou falando de espécies que são diferentes e que para obter energia precisa se alimentar de outro, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre cadeia alimentar falando sobre essa questão da energia, tá? Do ciclo de matéria e energia. Bom, mas vamos lá. E aí você entende então essa relação, mas vamos reduzir? Vamos pensar em animais menores, por exemplo, os insetos. Nós temos predação dentro do grupo dos mamíferos, dos répteis, dos anfíbios, dos insetos, artrópodes, né? Os insetos eu acho incrível. Nós temos lá o louva-a-Deus, que se alimenta, né? A lacraia, que eu tenho pavor, não é um inseto, é um quilópode, mas eu tenho pavor dela, é um artrópode. É o único animal que eu não gosto, não tenho medo, eu não gosto. O restante adoro, eu amo todos. E ela se alimenta, ela mata barata, ela pega rápido e se alimenta. Por quê? Para obter energia, tá? Então, nesse caso, a predação, são animais que precisam obter uma energia, né, uma grande energia, porque eles gastam muita energia. E por eles gastarem, por se mover rápido, por estar queimando energia, eles precisam consumir, tá? Eu, por exemplo, com fome, se eu comer aqui, comi um ser vivo, estou adquirindo uma energia, uma glicose, nesse caso é a frutose, para gerar energia no meu corpo, ok? E aí, ao mesmo tempo que eu estou comendo, eu estou respirando, eu estou falando, eu estou gastando energia. Então eu preciso repor essa energia, né? Então alguns animais, alguns seres vivos precisam repor de uma forma mais bruta. É até cruel você ver um matando o outro para se alimentar. Mas, por exemplo, no momento que eu como uma carne de boi, eu como um ser vivo, como eu acabei de comer, estou mastigando de boca aberta, coisa feia, eu estou predando, ok? Bom, vamos falar de outro tipo de relação antagônica. Parasitismo. Nós temos dois tipos de parasitismo. O parasitismo, antes de falar desses dois tipos, ele é um ser vivo que se alimenta de outro, causando prejuízo, retirando energia dele, ok? Diferente da predação, a predação você pega, come, ingere, obtém aquela energia de uma vez só, ok? Agora, o parasitismo, ele vai obtendo aquela energia aos poucos, ele vai sugando a energia. É como se fossem vampiros de energia, né? Por exemplo, nós temos o endoparasita. Endo, dentro. Dentro, temos dois casos aqui, ok? Temos duas espécies de verme, ok? Esse aqui, minha mãe me doou, uma lombriga que saiu do cachorro dela. Duas espécies diferentes, onde o cachorro foi o hospedeiro e a lombriga é o parasita, tá? E essa aqui, que saiu da minha gatinha, vários vermezinhos, vários nematódios, que ela acabou vomitando. E eu guardei para poder mostrar como parasita. Como que vai agir no corpo do hospedeiro? No momento que você ingere através de via oral, nesse caso, né? Mão suja, alimento contaminado, água contaminada, você ingere aqueles ovinhos, eles vão parar na corrente sanguínea, vão andar pelo seu corpo todo até parar e se instalar em algum lugar. No caso da minha gata, não foi parar no intestino, por isso que ela acabou vomitando eles adultos. Mas no caso do cachorro, que foi essa lombriga, estava no intestino. E aí, quanto mais minha mãe dava a ração para o bicho, mais ele comia e ele não engordava. Né? Por quê? Esse animal que se instalou no intestino dele estava roubando nutrientes. Tá? E aí, ele estava roubando nutrientes ali no intestino que o animal estava ingerindo. Então, ele não conseguia passar todo o nutriente que ele ingeria para o sangue, porque esse ladrãozinho estava roubando. Alguns casos de vermes, de verminoses, de parasitas, né, que se instalam no intestino, eles até sugam o sangue do intestino,
certo? Nesse caso, eles estão roubando a energia direto do corpo, né? Porque assim, é só um pouquinho de sangue, mas é o sangue que contém lá os seus nutrientes e o seu oxigênio para transformar em energia. Então ele é um ladrãozinho de energia do seu corpo. Se você não cuidar, claro que você vai chegar até ter anemia, alguns casos pode chegar à morte. Então tem que ter cuidado com esses endoparasitas, ok? Sempre procurem lavar bem as frutas, igual eu estava comendo a uvinha, eu lavei bem. Então, lavar bem, mãos sempre limpas, isso tudo vai prevenir que você pegue esses tipos de parasita que são endoparasitas. Comida bem cozida, carne mal passada é um perigo, é uma delícia, mas em compensação pode estar com endoparasita e você não ver, não perceber. Água tratada, né? E aí depois você filtra, porque o filtro ele vai reter ovos de verme ali na vela. Então é sempre bom manter o filtro limpo. São medidas higiênicas que vão evitar que você tenha. Ah, professora, mas poxa, eu não tenho endoparasita. Opa! Um piolho? Ectoparasita é um parasita externo. Se você pegar um piolho, uma pulga, um carrapato, o que eles têm em comum? Vão sugar. São vampiros, vão sugar o seu sangue. Se eles estão sugando o seu sangue, eles estão roubando a sua energia, estão roubando os seus nutrientes. E, inclusive, alguns carrapatos podem passar doença, febre maculosa. Algumas pulgas, inclusive, tem textos sobre a guerra, foram usadas com peste bubônica, para poder, como arma biológica. Então, esses parasitas, eles podem transmitir doenças, tá? Né? Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas esses eu achei mais interessantes. Bom, então nós temos, dentro do parasitismo, endoparasita e o ectoparasita. Lembrando que são seres vivos de espécies diferentes. O parasita e o hospedeiro, tá? Em que um beneficia do outro, deixando o outro doente até a morte. Outra forma de relação entre seres vivos, esse carinha aqui observou bem. O Darwin, né? Tá com um pouquinho de reflexo, mas é por causa da janela que eu abri. Bom, o Darwin, ele reparou, quando ele fez o levantamento dele, o estudo dele sobre seleção natural e evolução e adaptação ao meio, ele reparou que existe uma relação entre as espécies que é a competição. A competição é um tipo de seleção para sobrevivência, tá? Na competição, nós podemos ter o caso de competição por reprodução, aonde a espécie, por exemplo, da ave, o pavão, a espécie que tem a cauda mais bonita, mais perfeita, chama a atenção da fêmea e a fêmea seleciona aquele para reprodução. Logo, na competição por reprodução, vai prevalecer aquele que é considerado o melhor, né? O mais apto a viver ali no meio, o mais perfeito, o mais saudável, né? Então tem esse tipo de competição. Outra competição é por alimentação. Podem ser por mesma espécie ou espécies diferentes, tá? Na competição, Darwin também reparou que os animais não são os mais fortes que sobrevivem, nem sempre, mas os mais espertos, os mais ágeis, né? Eu vou simular uma competição de alimento para vocês, onde não há briga, nenhum dos animais nenhum deles saiu ferido, tá? Foram duas espécies diferentes e que eu fiz uma competição entre eles de alimento. O mais rápido foi quem se beneficiou e o outro, que não conseguiu se alimentar, foi a espécie prejudicada. Acontece dentro do próprio grupo, da própria população de espécies, né? Onde o mais apto, o mais adaptado àquela competição vai se beneficiar. Logo, ele vai estar com mais energia, mais apto a se reproduzir. Então, passará, né, os seus genes para a próxima prole. Bom, vamos ver esse videozinho que eu tentei elaborar uma simulação de competição por alimento. Vamos lá, Darwin, assistir? Venha comigo! Safira, uma espécie de competição por alimento. Vou simular agora entre duas espécies diferentes, competindo pelo mesmo alimento. Não é o maior que vence, é o mais rápido, o mais esperto nessa situação. E só um se beneficia.
Agora, para encerrar e não ficar muito longo, porque eu vou falar sempre por temas, em pedaços, para ficar mais rápido e vocês entenderem. Dúvidas, perguntas, coloquem nos comentários, eu vou procurar responder. Eu não sei tudo, eu erro também, então o que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar. Vamos para as relações mutualistas. No mutualismo tem uma troca, tá? Ali um se beneficia com a parceria do outro e os dois podem se beneficiar, ou um pode se beneficiar e para o outro tanto faz. Diferente desse caso aqui, que um sai perdendo. Aqui ninguém sai perdendo. Alguém sai ganhando ou todos saem ganhando. Bom, um exemplo de mutualismo, dessa troca mútua, né, é o trófico. O trófico nós temos as micorrizas, esse caso são raízes de plantas que contêm fungos e esses fungos estão ali não para adoecer ela, né, porque as plantas, os vegetais fazem fotossíntese para gerar energia. Através de quê? Da produção de glicose, porque energia do sol, vou fazer o vídeo da fotossíntese, energia do sol, energia solar luminosa vira energia química que vai ser transformada em produto orgânico. Ok, essa matéria orgânica, né, vai passar energia para os fungos. Os fungos vão usar para se alimentar, mas em troca para o vegetal, o fungo acaba dando, não de forma consciente, talvez, mas assim, o fungo, o que ele faz? O papel dele é importantíssimo na natureza. Ele é um decompositor. Ele vai pegar ali no solo elementos orgânicos, vai quebrar, vai decompor e transformar em pequenos elementos orgânicos, né, como sais, a água, a própria água mesmo, ele vai absorver e vai passar para a raiz da planta, do vegetal. E aí o vegetal ele vai ter os nutrientes que ele precisa, além da luz solar, além do dióxido de carbono, ele vai ter o que ele precisa para transformar em glicose, em energia. E essa energia volta para o fungo que está lá quebrando e vira um ciclo. Um ajuda o outro, né? Nesse caso, eles estão bem interligados, né? Os micorrizas. E os líquens? Os líquens também é um caso de mutualismo trófico, uma troca de energia. Trófico vem de energia. Então essa troca de energia, os líquens, eu separei aqui para mostrar para vocês. Mas antes eu vou beber um pouquinho de água. Professores, quando vocês deem a aula, vocês estão dando aula, né? Quando forem dar aula, quem fala muito, é importante beber sempre água, ok? Por quê? Vai hidratar as cordas vocais. Quando a gente fala, aquece muito, né, as cordas vocais. E aí vocês bebendo água, vai hidratar. Eu dou aula sempre bebendo água. Temperatura ambiente. Bom, após esse comercial sobre a água, voltemos. Voltei aqui. Com esse vento que teve, a chuva, a amendoeira aqui acabou deixando cair uns galhos, tá? E aí, nesses galhos, nós temos aqui um muito interessante, porque, reparem, estão vendo aqui? Olhem bem, mais próximo. Isso aqui é um líquen, tá? O que é um líquen? É uma associação também. Só que não é entre a raiz e o fungo. São fungos e microalgas ou cianobactérias, tá? E que dão essa sensação de ser uma plantinha. Aqui tem vários, olha, tem vários tipos de líquens, estão vendo? Um verde mais claro, um mais cinza, mais prateado. Esse tipo plantinha, olha que lindo esse aqui, ó. O que eles fazem? Eles fazem uma troca entre as microalgas e os fungos, no mesmo sistema das micorrizas. Eu te dou sais, água e você me dá, através da sua fotossíntese, no caso a microalga, o vegetal, né? E a cianobactéria também faz fotossíntese. Vamos fazer uma troca. Você me dá nutriente, a glicose, a energia que eu preciso, e eu vou te dar nutrientes que você precisa para transformar na fotossíntese para a glicose, tá bom? No processo químico. Então nós temos o caso dos líquens. Tem outros autores que falam sobre outras relações,
tá? Que no caso eu vou falar no primeiro ano. Como aqui nós temos a tilância, essa bromélia. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Isso é um inquilinismo, tá bom? Mas fica para a próxima aula. Deixa eu colocar aqui. Ai, ai. Tô com fome. Sujei o chão. Bom, dentro de mutualistas, nós temos o mutualismo defensivo. O defensivo, ele vai ter uma troca, mas essa troca, um se beneficia. Um exemplo, não tem as anêmonas? Não tem aquele desenho Procurando Nemo? Aí tem lá aquelas anêmonas? Então, a anêmona, que é um tipo de colônia, ela libera uma toxina para poder espantar os seus predadores, né? E às vezes até mata, acaba matando essa toxina. Mas o peixe palhaço, no caso o Nemo, o pai do Nemo, ele é imune a esse tipo de substância que ela libera, essa substância química tóxica, né? Bom, e aí, o que ele faz? Ele até se esfrega no desenho, né? Aparece uma cena dele se esfregando lá com o Nemo, para poder pegar um pouco e se proteger. Ele mora, o peixe palhaço, ele procura morar nas anêmonas, ele fica morando ali, que é para poder ficar na defensiva, para ter ali o seu protetor, que é a anêmona, né? Porque quando vir o seu predador que encostar ali, vai ser repelido pela substância química e o peixinho está protegido ali. Isso é uma troca, é um mutualismo defensivo, só que é uma troca que um se beneficia, mas o outro não sofre prejuízo. Bom, no mutualismo dispersivo, para encerrar, nós podemos citar 2 exemplos. As abelhinhas. Isso aqui foram alunos que me deram. Os alunos, quando encontram insetos, bichinhos, né? Todo dia chega uma foto, uma imagem, um vídeo. Às vezes eles, quando encontram algo, um ser vivo morto, eles separam pra mim. Né? Um até foi um aluno meu do ensino médio, que eu gosto muito, tá? E aí ele trouxe pra mim. O que acontece? Esse animal, ele faz, além dele ser, ele ter a sociedade entre ele faz na natureza uma relação ecológica que é um mutualismo dispersivo. Dispersar. Ele vai dispersar pólen. Ele vai chegar numa plantinha, vai coletar lá o seu pólen para poder fabricar o mel, a cera, né? Vai pregar ali aquele produto na florzinha. Só que quando ele chega em outra florzinha para pegar mais, porque a planta, o vegetal, ele é um ser muito inteligente. Ele não dá tudo que o animal precisa, ele dá aos poucos, para que ele possa visitar outros vegetais. Então, quando ele vai lá visitar, né? Tá voando. Chegou lá, visitou a plantinha. Saiu cheio de pólen. Vou visitar outra. Quando ele visita, ele está carregando pólen de uma plantinha, de um vegetal para o outro. Ele está fazendo ali a polinização. A polinização é um tipo de mutualismo dispersivo. Ele está indo buscar o que precisa, a florzinha está dando para ele o que ele precisa, mas em troca ele está levando o pólen dela para outra. Para fazer o quê? A fecundação, a reprodução entre os vegetais, que é a polinização. Bom, e aí nós temos um outro caso. Eu estou aqui comendo minha uvinha, né? Tranquila. Essa aqui tá machucadinha. E aí eu sou um mico. Vamos falar sobre o mico. O mico sagui, quando eu estou na Serra de Sapetiba, às vezes eu vejo ele comendo algumas frutas. Lá tem um pé de jabuticaba, que não nasce, assim, eu não sei se nasceu lá ou se foi plantado. Porque, reparem, eu sou um mico. O miquinho foi lá, pegou a frutinha, comeu. Estou obtendo a minha energia. Estou me alimentando. Engoli um caroço. E dificilmente o mico vai cuspir o caroço, certo? Engoli o caroço. No caso, eu não engoli porque essa uva é sem semente. Engoli um caroço. Ah, mas eu vou andar, vou procurar outra comidinha. Eu não quero só comer jabuticaba. Acabou a jabuticaba aqui. Vamos comer outra, galera. Aí vai o grupo de saguis lá na Serra de Sapetiba comer outra frutinha. Nisso, eu adquiri energia, eu consumi energia através
No caso, o mico da jabuticaba, que eu representei pela uva. Aí daqui a pouco, ele já está queimando energia, está pulando de um galho para o outro, né? Estão lá gritando, o gritinho deles. E aí, de repente, deu uma vontade nele de liberar alguma coisa. Quando ele defeca, que ele libera as fezes, o cocôzinho dele sai junto à semente que ele engoliu. Aquela semente de jabuticaba que sai envolvida pelas fezes, que é uma matéria orgânica, vai cair no solo e vai germinar. Quando ela germinar, vai gerar um pé de jabuticaba, certo? Então, o que ele fez? Ele fez um papel de dispersor na natureza, tá? O cachorro do mato, o mico, algumas aves, eles fazem esse papel de dispersão. Bom, galera, o vídeo ele acabou sendo cortado, né? Porque eu tava gravando com a câmera direto, eu esqueci que ela desliga com 40 minutos de gravação, mas ela desligou na hora certa, porque eu tava falando sobre o mutualismo dispersivo, certo? E a importância desses animais na dispersão das sementes. Já tinha falado da polinização, inclusive, né? E aí eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o canal no YouTube, Biologia com a Professora Beth, e no Facebook, Biologia com a Beth. Dúvidas, comentários, deixe lá, tá bom? E deixe o seu curtir, o seu joinha e se inscreva no canal. Beijos e até a próxima bioaula. Calma, é pra fazer como? Já fica com o pé na frente, porque aí quando eu começar a falar aqui, você vai pegando o meu rosto e o quadro. Aí você vai só fazendo assim pra frente, entendeu? Tá. Levanta um pouquinho, assim. Já deixa a perna na frente. Já tá. Se você só Eu vou cair. Faz, experimenta. Já tem que deixar. Mas tem que manter ela mais alta. Não, mas é assim que pega o quadro. Pra eu poder aparecer. Mas você já tá aparecendo. Tá. Vai. Bom. Colônia. Vamos falar de colônia. O que é uma colônia? Ah, professora, o que é uma colônia? Bom, colônia é um grupo de seres de mesma espécie, né? Que... Vou cortar esse pedaço. Ah, não acredito.